A polémica em torno desta proposta de lei do Partido Socialista sobre o alojamento local é então o tema que vamos analisar esta tarde na opinião pública. Os condóminos devem ou não, no seu entender, decidir se os vizinhos do prédio podem alugar a casa a turistas por curtos espaços de tempo. Contamos com a sua participação a partir de agora. Os números disponíveis são o 21 416 1147, 21 416 1148. E são nossos convidados esta tarde António Machado, é secretário-geral da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, e Patrícia Viana, advogada, especialista em Direito Imobiliário. Agradeço a presença dos dois. Vou começar por ouvir a opinião da Associação dos Inquilinos relativamente a esta proposta do Partido Socialista. Parece-lhe razoável ou nem por isso? Em primeiro lugar, convém esclarecer que ninguém está contra o turismo. O turismo é necessário, o turismo faz falta, o turismo vai ajudar à economia nacional, o turismo vai contribuir para a reabilitação urbana, vai contribuir para mais impostos, para mais ganhos, para mais atividades económicas, também para a criação de postos de trabalho. Mas também trouxe um pouco um lado perverso, que foi o desvio de grande número de habitações para esta atividade sem que tenha havido alteração de uso. E isso está a provocar nas nossas cidades, especialmente em Lisboa e Porto, e já para outras, um grande problema em termos de habitação, em que há uma reduzida oferta e um preço muitíssimo elevado. E isto tem que começar a ser tratado de forma equilibrada para que haja, enfim, oferta para as duas partes, quer para o turismo, quer para a habitação, enfim, chamemos-lhe normal. E esta figura do alojamento local tem que ser diferente do aluguer habitual? É diferente do alojamento. Perante a lei, no sentido da lei. O alojamento turístico é diferente do alojamento de longo, médio e longo prazo. Portanto, logo, tem que ter regras diferenciadas do nosso ponto de vista. E é diferente em que perspectiva, para percebermos? Portanto, no que diz respeito, e falando concretamente na questão dos condomínios, o problema não está se o proprietário de cada fração pode ou não pode usar de acordo com as suas próprias conveniências. Trata-se de que há uma parte do edifício que não é dele, que é de todos, que chama-se a compropriedade, chama-se as partes comuns. Da porta para dentro há um conjunto de partes comuns. Ora, trata-se de estar a utilizar em benefício próprio uma parte daquilo que é dos outros. E, portanto, importa estabelecer regras nesse plano. O que nós entendemos é que, digamos, no mínimo, o próprio deve informar os seus vizinhos, os seus condóminos vizinhos, os seus comproprietários da propriedade comum, de que vai utilizar o seu apartamento de outro modo, vai fazer uma alteração de uso em que legalmente isso, enfim, seja enfim, definido, por um lado, e por outro lado há uma intensificação natural, não é, das partes comuns. E há danos. E há danos. António Machado, é sobretudo por aí. E há mais vizinhanças. É mais por aí, por haver mais frequência nas partes comuns, é isso? Mais utilização, digamos assim, das partes comuns. Essa é uma das partes comuns e, portanto, os outros, não é? Devem ter uma palavra a dizer sobre a sua compropriedade. Agora, como é que isto se ajusta? É uma discussão em aberto e ainda bem que o PS a veio levantar, independentemente da conclusão ser esta ou outra. Agora, que isto é necessário discutir e que é preciso chegar a conclusão. Mas qual é o problema da utilização? Por exemplo, eu imagino um edifício que tem... Eu vou-lhe dar um exemplo. Um edifício que tem 6 andares. Eu imagino que o resto de chão seja muito mais frequentado do que o 6º andar. Isto significa que o proprietário do resto de chão deve ser beneficiado em relação ao do 6º andar? Não sei se... É pela questão da utilização. Não sei se o resto de chão é menos utilizado ou mais utilizado do que o 6º andar. Não faço a mínima ideia. Nas condições, digamos, entre aspas, normais. Nestes casos, quando é alojamento turístico, naturalmente, que à partida, durante um certo período, há uma intensificação da utilização, independentemente de ser resto de chão ou de ser primeiro andar, ou de ser 6º andar. A questão é que... Eu vou-lhe dar um exemplo.
num edifício, num prédio que nós administrávamos numa zona histórica da cidade. Tinha 4 pisos, foi todo reabilitado, os condóminos fizeram obras e depois das obras feitas, o condómino do segundo andar decidiu, sem dizer a ninguém, fazer este tipo de aluguer. Sem informar os outros, no mínimo informar, digamos, é uma questão de civismo e de boa educação, é disto que estamos a falar também, de civismo e boa educação, decidiu colocar o andar no chamado no alojamento turístico. Passado 6 meses, a caixa de escadas estava, até ao segundo andar, estava, digamos, danificada. Com o uso das malinhas a bater nas paredes, eram, enfim, escadas estreitas, um edifício antigo, e foi questionada. Então, e pelos outros. Então, e agora como é que é? Outro dia fizemos obras, há uns meses fizemos obras, estava isto tudo bem arranjadinho, e agora está em virtude dessa utilização está neste estado. estado. E, digamos, candidamente a senhora, mas eu pago o condomínio, não tenho que pagar mais nada. Então, mas quem é que paga aquele estrago? Vamos fazer precisamente esse exercício. Boa tarde, Patrícia. Ainda não tinha cumprimentado, eu não tinha tido a oportunidade de ouvir a sua perspectiva relativamente a esta proposta. Bom, a minha perspectiva, e eu acho que a perspectiva de qualquer pessoa não pode ser radical. Isto é uma matéria que não é consensual, e não é consensual tanto juridicamente como socialmente. É inegável, e como disse muito bem, pelo menos concordo consigo, que em termos económicos para o país, a possibilidade deste alojamento local e a criação desta figura do alojamento local trouxe muitos benefícios. E trouxe benefícios, sobretudo, para o interior das cidades, parte histórica das cidades de Lisboa e Porto. Posso-lhe até dar um exemplo pessoal, que vivi na Moraria durante uma série de tempo e em que aquilo estava completamente degradado e ninguém lá queria viver, e de repente toda a gente quer ir para lá porque as pessoas começaram a arranjar os prédios e há uma vida extraordinária. Mas também consigo compreender, e isso também é inegável, que haja algum prejuízo para os prédios onde hajam estabelecimentos de alojamento local, porque as pessoas não descansam bem, porque naturalmente que quem está de férias não se preocupa com horas, não se preocupa com nada, não se preocupa com barulho e, portanto, socialmente pode haver aqui um problema ou pelo menos uma questão entre vizinhos. Porque há, de facto, esse tipo de queixas, ou é o lixo, ou é o barulho, ou é, de facto, o excesso de utilização, porque há mais pessoas a circular, não é? E são, sobretudo, essas também queixas. digo que o excesso de utilização também acho que é um bocadinho discutível, porque eu duvido que um turista esteja em casa ou no prédio demasiado tempo, ou diria que dorme e sai para a rua. Pelo menos diria que à partida será isso. Mas compreendo as razões de ambos os lados e admito que as coisas tivessem de ser mais bem reguladas, ou pelo menos de uma forma mais equitativa. Admito isso e do ponto concordo. de vista jurídico, isso significaria o quê? Do ponto de vista jurídico, Ou seja, forma como a legislação foi criada ou foi regulamentada criou aqui uma espécie de, eu não diria vazio, mas pelo menos um ponto em que era difícil perceber como aplicá-lo. O que a lei dizia, e o que a lei ainda diz, é que a partir do momento em que o proprietário tem uma fração autónoma, que é o que está aqui em causa, licenciada, e portanto, à partida com licenciamento habitacional, pode registar a sua fração autónoma, cumprindo outros requisitos, naturalmente, como estabelecimento de alojamento local na Câmara Municipal. E não dizia mais nada, ou pelo menos nesta parte específica do licenciamento. E, portanto, não fazia depender da consulta com proprietários, não diria com proprietários, condóminos, da consulta de condóminos, no fundo, a criação deste estabelecimento de alojamento local. O que é que aconteceu? Aconteceu que, com proprietários ou condóminos, vieram a entender que aquela licença de utilização para fins habitacionais não era compatível com o exercício comercial da atividade daquele estabelecimento. Portanto, entenderam que uma fração autónoma registada na Câmara Municipal como estabelecimento de alojamento local era um local onde se exercia uma atividade comercial. E sendo um local onde se exercia a atividade comercial, o licenciamento habitacional está errado, ou não está compatível com a utilização efetivamente dada. E o que é que isso gerou? Gerou que, alto lá, se há um título constitutivo da propriedade horizontal, que é, no fundo, o contrato entre os comproprietários que estabelece as regras de utilização, de divisão do prédio em frações autónomas, em apartamentos, e estabelece as regras de utilização desse mesmo prédio. Se o título constitutivo da propriedade horizontal diz que a fração A visa habitação, ou está licenciada como habitação,
Se o proprietário da fração A quer exercer uma atividade comercial nessa fração, vai ter de alterar o uso. E para alterar o uso precisa do acordo de todos os condóminos. Não é uma maioria simples, não é 2/3, é unanimidade, porque é uma alteração profunda ao título constitutivo da propriedade horizontal. Mas essa figura é diferente do aluguer habitual, normal? É diferente, Ou deve ser? do ponto de vista jurídico, é diferente a partir do momento em que se criou uma legislação que diz que se eu publicitar serviços turísticos que, na verdade, passam um pouco mais pelo alojamento, dar uma cama e pouco mais, num apartamento, se eu publicitar enquanto tal, eu não tenho um arrendamento normal de curta duração de uma semana. Portanto, não está em causa a rentabilização do imóvel por parte do proprietário. Está... De que forma é que se faz essa rentabilização? Eu acho que está em causa o choque entre o direito do proprietário pleno na sua fração autónoma e o direito dos vizinhos condóminos a utilizarem o prédio e a não quererem ver o seu prédio utilizado para um fim que não era aquele que estava titulado. Ok? O que é que acontece? A lei não dizia... Atenção, tem de se mudar o fim da licença, tem de se falar... Nós temos aqui com os alguma proprietários. está a ser muito arbitrário do ponto de vista das decisões, há sentenças até contraditórias, porque, pelo que sabemos, há muitas queixas nesse sentido de proprietários, de condomínios. E a fundamentação, no fundo, é esta, é um bocadinho, a utilização que é dada não é habitação. Habitação é viver, efetivamente, não é estar 3 dias, porque na verdade estes turistas estão um pouco mais que 3 dias em cada casa, isso não é habitação. Isso é uma atividade comercial, geradora de rendimento, se é geradora de rendimento, há ali um estabelecimento, se há um estabelecimento, eu, enquanto como proprietário das partes comuns, enquanto condómino do prédio, não permiti. Se não permiti, vou ter de ser ouvido. O Bloco de Esquerda diz que vai abrir aqui um foco de instabilidade, de conflitos entre os... Vai. Isso estamos todos de acordo, não acho que não? Sim. Eu estou de acordo antes. Não é isto que vai abrir, já existem. Já existem. Portanto, então há de qualquer maneira. Já há muitos. E, portanto, digamos, é legítimo, é lógico, é necessário, não é, que se converse sobre o assunto e se encontre uma solução equilibrada, de maneira a que isto, digamos, funcione melhor em termos dos condomínios e não só na habitação em geral, para que ninguém fique demasiado já vamos falar sobre isso, prejudicado. perceber o que é que poderá ser aqui o bom senso do ponto de vista jurídico e do ponto de vista das relações entre condóminos. Vamos fazer agora um direto para o centro de Lisboa. Precisamente estávamos aqui a falar dos bairros típicos da capital, é onde está o Pedro Miguel Costa, na casa de uma moradora da Moraria. E Miguel, imagina que nós não estamos numa casa preparada para arrendar, as paredes não estão brancas, pintadas recentemente, estamos numa casa com 83 anos de história, talvez mais, não é? Pelo menos a Dona Maria Amélia nasceu nesta casa, na Moraria, no Lar dos Trigueiros, há 83 anos e aqui ainda permanece. Ela que neste prédio tem apenas um dos andares, um apartamento, por assim dizer, que está alugado a turistas e no início fez-lhe alguma confusão porque não estava habituada, mais tarde foi-se habituando. Dona Maria Amélia, a senhora, para além destes inquilinos novos, estes vizinhos novos, já não sei há quanto tempo é que os tem aqui no prédio? Uns 4 anos, não? 4 anos. Uns 4 anos. A Dona Maria Amélia dizia-me que no início fez alguma confusão quando vieram para aqui. O barulho das malas a subir, a descer. E faziam mais barulho, agora já estão mais avisados, já não fazem tanto. Se possível fosse, entravam às 2, 3 horas da manhã, ainda iam fazer festas. Quer dizer, incomodava um bocado, incomodava realmente, e foi numa fase que eu comecei a adoecer, não é? A idade começa a trazer aquelas coisinhas desagradáveis que não nos deixa descansar de noite. E com o barulho ainda pior. E a senhora dizia-me também, e enquanto a Dona Maria Amélia fala connosco, podemos ver o que é o Lar dos Trigueiros hoje em dia, que é mais de turistas do que, por assim dizer, aqueles que moram em Lisboa. Mas pergunto, a senhora depois foi habituando-se aos poucos? Sim, fui-me habituando aos poucos. A senhora também dizia uma coisa curiosa, que é, muitas vezes, a senhora queria falar com o proprietário do apartamento e não conseguia. E não conseguia. E quando conseguia, ele dizia, sim senhora, tudo bem, mas nunca deu atenção, não ligava importância nenhuma. Vinham os turistas, em vez de vir de 3 ou 4, porque a casa não é muito grande,
vinha às 6 e às 7. Gente jovem já sabe como é. Pergunto-lhe então, nesta proposta que está em discussão, em que eventualmente os proprietários dos outros apartamentos que não têm nada a ver com o alojamento local possam ter uma palavra a dizer, a senhora acha que deviam-lhe ter perguntado se neste prédio podiam estar aqui turistas? Sim. Eu acho que nem deviam de pôr, enquanto o prédio é habitado por pessoas que moram aqui, viveram aqui, com filhos que ficaram aqui, não devia de ser, deviam de alugar, as casas não serem tão caras como estão a alugar, que é uma exorbitância, para os nossos filhos darem continuação a isto, os nossos netos, e não saírem daqui para ir para a periferia para evitar as rendas astronómicas que pedem por um andar destes. Agora que a senhora se habituou, se fôssemos voltar atrás e se lhe perguntassem na altura se a senhora queria... Dizia a mesma coisa. Mas dizia que não queria turistas aqui? Não, dizia que não queria. Não trazem nada de bom, mais vida, mais... Não, vida não trazem nenhuma, porque eles saem de manhã e entram à noite, não é? A vida deles é ir andar a passear, virem para as esplanadas que puseram aqui, ocupam o lugar. Mas já não é os que vêm para aqui, que vão para as esplanadas lá de baixo, não. Eles vão para longe. E os de outros lados é que vêm para aqui. Estão de passagem e acabam por ficar aqui. Sim. E depois há muitos estrangeiros. Agora as casas foram vendidas, os prédios venderam os andares e as pessoas alugam tudo aos estrangeiros. Muito bem. De qualquer das formas, tenho aqui também, que apareceu para visitar a Dona Maria Amélia, Kathleen Becker. A senhora é alemã. Pergunto-lhe, está aqui em Portugal há 11 anos, veio e apaixonou-se não só pela cidade, mas também por alguém e acabou por criar raízes em Lisboa. Pergunto-lhe, este sítio, esta cidade, deve ser mais do que um sítio de passeio? No seu caso foi? Sim, eu fiquei, já estou cá há 11 anos. Bom, eu gosto imenso de Lisboa, tornei-me guia turística e muitas vezes mostro a cidade às pessoas. Gosto muito de mostrar a moradia, porque aqui há uns laços, como eu tenho com a Dona Amélia, laços de amizade, de vizinhança muito fortes. Trouxe-lhe pastéis de Belém, já vi. Eu já trouxe pastéis de Belém, exato. Sim, eu por acaso vivi durante 8 anos ao lado da Dona Amélia e nós falámos à janela e trocámos coisas e eu fiz bolachas para ela e ela fez uma sopinha, coisas desse género. E os estrangeiros, por acaso, gostam muito de perceber esse modo de viver. Mas está a ver, Dona Maria Amélia, aqui com a Kathleen funcionou. Esta ligação correu bem. Sim. Trocaram sopa e bolinhos? Sim, mas ela já sabia falar português. Já é uma ligação assim. Eu permaneci, não é? Eu fiquei aqui e quando eu tive que sair, eu também fiquei na zona. Mas eu também já percebi como a zona estava a mudar. Por exemplo, no meu prédio ao lado também havia alojamento local, havia mudança constantemente e as pessoas, como o Airbnb, ou que seja, a plataforma não põe o facto lá embaixo na campainha, enganaram-se montes de vezes na campainha e para toda a hora, e então eu falo várias línguas, pronto, então em várias línguas tive que dizer, não, é o segundo esquerdo, ou não sei o quê, então foi um pouco cansativo também. Mas pergunto-lhe, Kathleen, como estrangeira, a viver em Lisboa, a fazer de guia turístico, a fazer a vida de guia turístico, concorda com esta lei que diz que pelo menos as pessoas devem ser consultadas ou acha que cada um deve fazer o que quer da sua casa? Hoje é a primeira vez que estou a ouvir sobre isto, mas sim, concordo em princípio, porque muitas vezes o que estou a ver é que não há condições, como nessa casa aqui, não há isolamento sonoro, por exemplo, e as pessoas sim ficam chateadas e sim, acho que devia haver um papel de consulta, sim, pelo menos. Mas isso não reduz a possibilidade da cidade ter mais turistas, ou seja, não pode travar estes afluxos e não pode, por exemplo, dificultar aquilo que é o seu ganha-pão? Pronto, acho que é um assunto bastante complexo. O turismo está lá tudo, não é? Sim, o turismo está a trazer imensas boas coisas para Lisboa, com certeza. Mas sim, eu conheço várias pessoas do meu círculo que não estão a encontrar casa para viver aqui. E quando encontram têm que pagar muito. É isso, sim, é isso mesmo. E faz-me um pouco a impressão de ver como a zona está a mudar. Eu subo este beco aqui ao lado do Lago dos Trigueiros e vejo que
o mais pequeno canto tem sido aproveitado para criar mais um alojamento local e está a ficar um pouco a mais. A mistura é uma coisa muito boa e deve-se manter um equilíbrio, um certo equilíbrio. Mas como é que se mantém esse equilíbrio se a porta está aberta a quem quer aparecer e cada vez são mais os turistas? Mas é que já não há mistura, porque as pessoas que viviam em casas antigas... Já não conseguem descer muitas vezes, como eu... Pois, as pessoas que viviam em casas antigas, com rendas ainda antigas, eles procederam muito mal, porque foram muitos casais velhinhos dormir para debaixo aqui das arcadas do... Houve pressão para as pessoas com rendas antigas saírem das suas casas. E as reformas são tão baixas que elas tiveram que sair porque não tinham dinheiro para pagar rendas exorbitantes como fizeram. E pessoas que foram, quer dizer, que não nasceram ali, que foram para ali morar, aquilo foi depois de uma certa data é que se aumentava as rendas para tal, não é? Pergunto-lhe, para finalizar, Dona Maria Amélia, se a senhora, quando vai à janela, ainda conhece algum dos seus vizinhos, ainda reencontra pessoas... Não, os idosos têm morrido muita gente aqui. Qualquer dia sou eu. Tem sido muita gente a morrer aqui. Agora só são mais estrangeiros. Eu às vezes estou à janela, ainda um destes dias estava aqui na janela à noite, e é engraçado que se ouvia-se falar estrangeiro. E eu perguntei a mim mesmo, em que país é que eu estou? Porque era tão depressa ouvia falar italiano, como francês, como inglês, como alemão. É uma torre de Babel lá embaixo. É isso. E então eles falam muito em bairrismo, mas o bairrismo está a acabar. E então a senhora que está aqui há 83 anos... Já não se ouve os miúdos a irem jogar a bola para a rua, já nem se vê os miúdos na rua. Só os miúdos de outros que vêm de fora. Obrigado, Dona Maria Amélia, há 83 anos a viver nesta casa na Moraria, como ouvimos também aqui com a ajuda da Kathleen Becker, que já é mais lisboeta que outra coisa. Há aqui dúvidas e também algumas certezas, nomeadamente em relação àqueles que todos os dias têm que lidar com os turistas que vêm de uma forma despreocupada e por isso muitas vezes não estando mais atentos às necessidades de quem vive nestas casas e que aqui vive há muito tempo. Obrigado, Pedro Miguel Costa. Ficamos a conhecer um caso concreto de situações que podem tornar-se complicadas para quem vive em edifícios onde existe este tipo de alojamento local. Vimos aqui alguns exemplos dessas consequências. Vamos abrir o espaço aos telespectadores. Já temos alguns que querem partilhar connosco a opinião. Maria Maciel, Liga-nos de Braga, é reformada. Boa tarde. Boa tarde ao seu jornalista e boa tarde aos seus convidados. É o seguinte, eu moro em Braga, Portugal também é Braga, e Braga é muito lindo. É assim, aqui acontece com os estudantes. Não é os turistas, os estudantes que vêm para a Universidade de Minho, chegam à hora que querem e que lhe apetece, os senhorios alugam, não dão satisfações a ninguém, eles de dia, eu não sei o que é que eles fazem de dia, que de noite é vorga até às tantas. Eu tenho o meu marido que está com a doença de Parkinson, eu já cheguei às 2 e 3 e 4 da manhã lá acima, que eu moro no quarto andar e é no quinto, eles não querem o resto do chão. Eles querem o quinto andar para ninguém ver, os que levam para casa. E isto não se admite. Eu achava muito bem as pessoas ser sabedoras, porque o condomínio acabia de falar com as pessoas, mas não falam. As casas são do Sr. Rodrigues e Négua, conhece muito bem, e eles fazem o que querem que lhe apetece, a gente ameaça e não adianta nada. É lixa toda hora em momento na porta da rua, e antes de entrar para a porta, abrir a porta, fazem ali um barulho que é horrível. Batem com as portas a toda hora em momento, com a de cima e com a de baixo. A gente uma pouca vergonha, uma risota. São brasileiros a ligarem à 1 da manhã para o Brasil, que lá que são 8 horas. Eu acho que esta lei que era bem-vinda, porque é uma pouca vergonha, ao menos
é ucranianos, é estudantagem, não há respeito por ninguém, está tudo a deixar as casas vagas, porque eles depois da noite fogem da noite e deixam a água, a luz, tudo para pagar e tudo destruído. Eu sou a favor dessa lei que viesse. Era só isto e muito bem, obrigado. Obrigado, Maria, pela sua perspectiva. Carlos Pereira é empresário, liga-nos de Águeda. Boa tarde para si também. Boa tarde. Sim. Carlos, estamos a ouvi-lo. Sim, boa tarde. Está-me a ouvir? Sim, diga. É assim, eu tenho um caso concreto. É assim, eu aqui há uns 3, 4 anos comprei um apartamento em Águeda, em Algarve, para alugar para turistas. Não foi para mim, foi para alugar para turistas. Já registrei como alojamento local, passo recibos, tenho tudo em ordem. No prédio, 100% das pessoas são casas de segunda habitação. Eu queria saber com que direito agora as outras pessoas que não querem alugar os apartamentos vão proibir eu poder alugar o meu, já que são casas para férias, não são casas das pessoas morarem o tempo inteiro. Eu era só para saber isso, para investir lá, muita gente sabe investir lá para comprar apartamentos para férias, em prédios que uns são para férias, alugam para férias, outros não alugam, e as pessoas fazem os empréstimos e agora vêm dizer que tem tudo registado, passo recibos, e agora vão dizer que eu que não posso alugar o meu apartamento. Então, mas agora quem é que vai pagar as minhas responsabilidades que tenho? Eu queria saber isso, não é só ver do bom lado. Qualquer dia nós estão a proibir o alojamento local. Aqui por um tempo a senhora falou, vão proibir os estudantes, também vão ter que autorizar a alugar a estudantes. Essa cidade, grandes cidades são todas cheias de estudantes, e mas não há lugar para estudantes, porque vão proibir os estudantes, que vão ter que fazer cantinas ou cantinas lares para os estudantes. Não estou bem a perceber onde querem chegar com isto. Era só isso que queria dizer. Muito bem, Carlos, obrigado também pelo seu exemplo, que de facto valerá daqui a pouco também abordarmos. Lourdes Oliveira liga-nos de Sintra, é aposentada. Boa tarde. Olá, boa tarde, Miguel, e aos seus convidados. Eu gostaria de dizer que há 3 géneros de condónimos. Há os condónimos que são só condónimos, portanto, as pessoas têm as casas compradas e vivem lá, e todo o prédio é habitado pelos seus próprios donos. Depois temos os outros que são, uma parte são os donos que vivem lá, outra parte que compram para poder fazer, arrendar ao turismo, e depois há outra parte dos prédios mistos, que têm moradores que são arrendatários e têm os moradores que são condóminos. Eu, até há um ano e tal atrás, fui proprietária de uma casa e era um prédio misto com proprietários e com casas alugadas. E o problema era exatamente o mesmo, porque as pessoas vêm os amigos, vêm os familiares, vêm isto, vêm aquilo, vêm aquilo outro. Em casa moram 10, 12 pessoas que nunca ninguém sabe como é que quem são e quem não são. Entram e saem. As músicas, pronto, fazem a vida à moda deles. E os outros têm que aguentar, porque se fazem barulho, ficam com medo de represálias. Como, inclusive, eu tive uma vez que chamar a PSP e disse, atenção, não digam que fui eu que fiz, que eu vos chamei, porque senão eu tenho medo de represálias, porque acontecia muito. Deixei de viver nesse prédio, passei a viver numa casa alugada, moro num prédio em que 90% é alugado, portanto os donos não moram cá, e o problema é exatamente o mesmo. Portanto, o problema aqui trata-se dos senhorios, portanto as pessoas que alugam as casas, não fazem um acompanhamento necessário para que as pessoas tenham um bom comportamento na vida cívica. Porque isto trata-se de civismo. E trata-se de gente saber que quando a nossa liberdade começa, acabou a do outro e vice-versa. E, portanto, nós não podemos, seja alugado para isto, para aquilo, para aquilo outro, viva num prédio alugado, viva num prédio comprado, nós temos todos que nos respeitarem. E esta lei, para mim, é uma utopia, porque ela só vai resultar em prédios que tenham um só
a modo de habitação. Ou seja, os condóminos são os donos das casas. Aí sim, aí se houver algum que degenere, pois com certeza que todos terão que dar o seu amém. Agora, se for um prédio misto, seja ele para que assunto for, vai criar muitos problemas, mesmo muitos problemas. Muito obrigada, Miguel. Obrigado também pela participação. Uma boa tarde. António Lança é reformado, liga-nos do Olhão. Boa tarde. António, peço-lhe o favor de desligar o som do televisor para podermos falar com eficácia. Sim, já está. Muito obrigado. Boa tarde, Miguel Ribeiro. Estou. Estamos a ouvi-lo, diga. Boa tarde. Miguel Ribeiro, isto a propósito, portanto, do alojamento local, não é? Situação terrorista atual. Não é o momento, na minha opinião, indicado para uma situação destas. Os prédios, de uma maneira geral, 99%, não têm segurança, não têm secretaria, não têm porteiro, não têm coisíssima nenhuma. É fácil, e tem-se visto ao longo de toda a Europa, e não só, um terrorista aluga um apartamento por tuta e meia, para um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, faz um contrato a 2, 3 meses. Não sei se 50% dos proprietários pedirão documentação, estabelecerão contacto com finanças, receberão um passaporte por aí fora. Esse é um caso do cidadão do mundo que aluga um apartamento. De resto, temos vários exemplos. Despesas de condomínio. Há faltosos. Passaria a haver mais. Há faltosos em termos de pagamento de cotas mensal, anualmente, anos e anos sem pagarem cotas. Têm os seus apartamentos alugados de uma maneira geral, sabendo nós, e eu fui administrador já por 7, 8 anos, no meu edifício de 8º andar recuado, recebem as suas rendas, nenhuma renda dão para pagamento de todas as cotas em atraso, o que é lamentável. Os que não pagam as cotas são os que têm os seus apartamentos alugados de uma maneira geral. São esses que devem as cotas, recebem as rendas. Há alguns estrangeiros, embora poucos dos casos que eu conheço e a que me refiro, poucos estrangeiros, muitos nacionais. Sei que os nacionais pagam as cotas, os senhorios condóminos continuam a não pagar. Temos a história dos elevadores, isso para além de escadarias, corrimãos ou corrimões, como queira. Os elevadores hoje têm um custo elevadíssimo. Há prédios, no caso do meu, com 35 anos, 35, 32, 33 de habitado, 35 de escrituras, problemas com os elevadores permanentemente, e isto a nível de poucos, mas muito poucos, arrendatários. São os condóminos que cá vivem, no nosso edifício. Mesmo assim, os problemas surgem, já surgiram mais, mas continuam a surgir. Sabemos de visitas que por vezes têm qualquer condómino, a situação que existe com crianças que visitam, acompanhados pelos seus pais, tios ou primos. As crianças bailam, pulam, rebentam com um elevador num farol. Quem é que paga? É a administração do edifício. São esses arrendatários que trazem essas crianças, essas pessoas. Eu já vi dentro do meu edifício entrarem 7 pessoas. Temos o sistema antipeso e tal, controle de peso. António, eu não queria António, não, peço desculpa. Assim, António, eu não queria fugir muito ao tema que aqui nos traz. Estamos aqui a falar de uma questão muito concreta que tem a ver com este alojamento local. Relativamente a isso, quer dar a sua perspectiva? Exatamente, comecei exatamente pela situação terrorista que temo-a presente na nossa Europa. Os prédios com certa idade são pessoas idosas, turistas chegam tarde, alguns incautos, não se importando de criar qualquer oficina de coisa no apartamento. Isto não estou a falar de 1, 2, 3 dias, posso estar a falar de 2, 3 meses, como também sei que acontece. Vêm para cá, pagam tudo e meia, não há
não há uma declaração às finanças, não estão autorizados para tal, não dão qualquer feedback, não informam de maneira nenhuma à administração do edifício. Quando damos por nós, estamos a ver indivíduos a subir, a descer para o 7º, para o 6º, por aí fora. Muito bem, António. Já percebemos o seu ponto de vista. Agradeço também. Desejo-lhe um bom fim de semana. Voltamos à conversa aqui com os nossos convidados. António Machado, há pouco interrompemos a nossa conversa quando estávamos a falar do bom senso. O que é que poderá ser bom senso numa questão destas, que vai muito mais além deste tipo de alugueres nas grandes cidades, nomeadamente Porto e Lisboa? Foi aqui feito, por exemplo, uma comparação com os alugueres temporários que se fazem nas férias, em apartamentos junto ao mar, junto às praias. O que é o bom senso, na sua perspectiva? O que é que poderia ser? Não sei exatamente, nem quero pôr o bom senso com costas demasiado largas. Aliás, estou a utilizar uma expressão sua, que isto tudo soltava com bom senso. É acima de tudo, uma questão de civismo. E abandonarmos um pouco este comportamento de isto é meu, faço o que quero. E, de facto, quer dizer, isto é meu, mas eu não posso fazer o que quero, porque há terceiros. Mas há aqui uma questão que eu ainda não percebi relativamente a esta proposta do Partido Socialista, se concorda que sejam os condomínios a ter, enfim, o poder de decisão destas questões? Sim, mas... Okay. Sim, mas... Isto é, não se pode agora, a nosso ver, não se pode agora embarcar numa proibição total. Portanto, tem que estabelecer regras de convívio, não é? Assumidas por todos. Portanto, e de facto, o que está a passar é uma utilização, enfim, sem prestar informação, sem ter em conta a vizinhança, o respeito pelo outro, não é? E o respeito pela própria coisa, não é? Pelas partes comuns. Enfim, os exemplos estão aí, não vale a pena. Mas António há pouco falava que os conflitos existem e vão continuar a existir. Mas a minha questão é... há aqui um poder que se dá a um condomínio para tomar decisões... Isto é a perspectiva do projeto do Partido Socialista. Sim. Não é? Não sei se é por aqui que as coisas devem vir. A questão fundamental, a nosso ver, é discutir isto e tentar encontrar uma solução, enfim, que satisfaça os interesses em presença. Alguma coisa... não será satisfatória, algo não será satisfatório, não é? Mas, enfim, vamos tentar, que é para isso que cá estamos. Agora, de facto, é um problema de civismo e de respeito pelo outro, pela coisa do outro. Patrícia Viana. Claro que, desculpe, só para acabar, a questão do ruído, etc., já há leis próprias, enfim... há quem não se comporte, quem não se comporte dentro das regras, mas isso são, digamos, outro tipo de questões que não cabem agora nesta nossa conversa. Patrícia Viana, nesta perspectiva do bom senso e olhando um pouco para aquilo que é esta proposta do Partido Socialista, ela adianta alguma coisa além da discussão que se suscita ou de facto traz aqui uma solução? Eu não acho que ela traga uma solução, eu acho que ela vai criar entraves. Não é fácil gerir relações de condomínio portanto, temo que proprietários que queiram legitimamente afetar as suas casas a alojamento local se vejam impedidos, até por razões práticas de funcionamento do condomínio do seu próprio prédio, não é? As pessoas têm muito pouca vontade, genericamente, de comparecerem a reuniões. E depois há outra coisa que é, não percebo, porque a lei o projeto é muito parco em palavras e não regulamenta extensamente, tem uma alínea ou duas alíneas. E portanto, fala na entrega, quando o registro de uma declaração ou de um comprovativo da autorização dada pelo condomínio à instalação do alojamento local. Penso que é mais ou menos isto. O que é que acontece? Não se consegue perceber muito bem, para já, que maiorias é que estamos a falar e de que maiorias é que necessitamos para ter essa aprovação e essa autorização pelo condomínio. Devo lembrar que, se, por exemplo, voltando atrás aqui aos acórdãos que acabaram por motivar tudo isto, e em que se fala da alteração de uso e alteração da propriedade horizontal, quando eu quero alterar uma propriedade horizontal ou um título da propriedade horizontal do meu prédio, eu preciso da unanimidade dos condóminos.
E é muito difícil, se não impossível, na maioria dos casos, ter unanimidade de condóminos, seja no que for. E é a unanimidade presencial, portanto, todos, 100%, vão lá. E estamos a falar, às vezes, de prédios em que as pessoas não moram cá, que estão no estrangeiro, que não querem saber, que não pagam condomínio, quanto mais irem deslocar-se para aprovarem uma alteração. Não sei se estamos a falar de unanimidade, diria até que, não implicando a alteração da PH ou da propriedade horizontal, se calhar é uma maioria simples. Mas ainda assim temo que seja difícil atingi-la em muitos casos e, portanto, um proprietário fica claramente cortado na sua liberdade patrimonial por uma legislação tão agressiva neste ponto de vista, que me parece um bocadinho agressiva, embora possa compreender a fundamentação, aliás, muito mais extensa que a própria lei. Desculpe, o que está não está bem. Diga? O que está não está bem, pois não? O que está atualmente? Não, eu não digo que o que está... aliás, não está. Pronto. Não está. É isso. Não existe. Então nada... é preciso fazer qualquer coisa. Não disse o contrário. É preciso fazer alguma coisa. Não, foi só para sintetizar. Sim, isso, fez muito bem. O que eu acho é que a lei é demasiado sintética, lá está. Certo. Pronto. E, portanto, concordo com as palavras do senso e acho que existem outros mecanismos que podiam ser utilizados. Os prédios podem e devem ter um regulamento de condomínio que regulamente as relações de vizinhança e que até pudesse prever o tipo não o tipo de utilização no sentido de proibir, mas as regras de funcionamento ou até eventualmente uma majoração nas cotas pagas por quem tem estabelecimentos de alojamento local no prédio, por exemplo. Isso é aberta essa porta aqui nesta proposta? Fantástico. Embora isso aí também seja difícil de atingir, não é? Quem não paga cotas, pelo menos... Veja se concorda com as nossas questões. Vou fazer, enquanto li essas alterações, eu vou fazer uma nova ligação em direto, mais uma vez até à Moraria. Pedro Miguel Costa, e agora estás com a Associação do Alojamento Local. Esta não. Sim, tenho aqui comigo Rita Cardoso, vice-presidente da Associação de Alojamento Local, e é difícil pedir-lhe uma opinião que não seja contra esta proposta. Por aquilo que sei, já falámos um pouco, a Associação de Alojamento Local, até pelo seu próprio nome, indica isso mesmo. Porquê é que é contra? Porquê é que as pessoas que vivem num prédio e que não têm nada a ver com o alojamento local não devem ter uma palavra a dizer sobre aqueles que vão ser os seus vizinhos, ainda que temporários? A nossa questão, enquanto associação, é que queremos dinamizar as boas relações de vizinhança e a boa convivência dentro do condomínio. E consideramos que esta proposta de lei do PS não vai nesse sentido, não é uma solução para harmonizar todas as relações que podemos ter com a vizinhança. Ou seja, vai dificultar ainda mais? Vai colocar vizinhos contra vizinhos? A questão que colocamos aqui é tão simples quanto esta. Porque é que neste prédio, se calhar o condomínio vai dizer sim, autorizo que exista alojamento local neste prédio, e no prédio exatamente ao lado vai dizer que não, que proíbe. Quais é que vão ser os critérios que os condomínios vão ter para definir o porquê da permissão ou não da atividade de alojamento local? Parece que isso tem mais a ver com a vontade de cada um, a vontade, neste caso, de um conjunto. E ainda ontem no noticiário da SIC Notícias estava uma advogada exatamente a falar sobre isso, sobre o direito que nós temos à nossa própria propriedade e às atividades que efetuamos dentro dessa propriedade, não é? Até que ponto é que o condomínio se pode pronunciar sobre o que eu faço dentro do meu espaço próprio, não é? Eu, se for profissional liberal e se fizer essa atividade dentro da minha habitação, o condomínio pode se pronunciar sobre isso também. É todas estas questões que nós também queremos colocar e achamos que não vai nesse sentido a solução, mas sim em estarmos abertos e disponíveis para trabalhar com os condomínios, encontrarmos soluções viáveis, de estarmos disponíveis para conversar com todos os vizinhos, pensar soluções. Pegando nessa sua ideia, há pouco a Rita não nos ouviu, estávamos ali com a Dona Maria Amélia, que vive aqui há 83 anos, e ela dizia-nos que uma das razões pelas quais ela muitas vezes se sente mais incomodada, nem é tanto pelo barulho que os turistas que moram pontualmente acima, no andar de cima, fazem, mas muitas vezes a dificuldade de encontrar um proprietário. Muitas vezes há um desfazamento entre vizinhos, e isso acontece, ou seja, as pessoas não sabem quem é o proprietário, ou se pelo menos o viram algumas vezes, deixam de o ver porque ele aluga e vai embora, muitas vezes nem aparece. Isso é ou não uma realidade? Isso é ou não uma dificuldade para aqueles que vivem realmente? É nesse sentido que estamos a trabalhar. Neste momento estamos a elaborar um manual de boas práticas de relação de vizinhança entre os proprietários e
titulares de exploração de alojamento local e a vizinhança, onde damos várias dicas de disponibilizar um contacto telefónico a todos os vizinhos, boas práticas também para informar aos hóspedes em questões de barulho, horários de barulho, as questões do lixo, que muitas vezes também são muito sensíveis, como é que é o sistema de recolha de lixo dentro dos prédios, todas essas pequenas dicas que podem auxiliar e podem prevenir todas estas questões que todos sabemos, alguns, a maioria de nós, mora em prédios e sabe que os problemas entre vizinhança acontecem sempre, não é? Não é só por existir uma rotatividade, se calhar, maior de pessoas que permanecem nas habitações, mas também se tivermos filhos adolescentes, ou também vai haver, se calhar, ali algum conflito entre o barulho que se pode fazer dentro do prédio. Por isso, nós vamos trabalhar nesse sentido de dotar os profissionais do setor de alojamento local de ferramentas para poderem minorar ou eliminar mesmo todos estes constrangimentos que possam existir dentro dos condomínios. Os proprietários até entregam as suas casas a uma empresa que faz a gestão do próprio condomínio. Eles deixam de ter ainda passam a ser menos honrosos perante os seus vizinhos. Sim, mas aí é a própria empresa que faz a gestão dessa fração desse imóvel que terá que assumir esse papel na boa relação e perceber também quais é que podem ser os conflitos e quais é que podem estar a ser os impactos que os hóspedes que estiverem no apartamento estejam a causar no bom funcionamento do prédio, não é? Vocês acham pura e simplesmente que esta proposta de lei não faz sentido? Ela não traz nada de pelo menos bom para regulamentar o setor? Obviamente que a proposta base, já percebi que vocês são contra, mas não há ali alguma coisa que possa ser trabalhada no sentido de dar àqueles que vivem nos prédios há mais tempo alguma espécie de conforto na decisão que tomam? Certo, e é nesse sentido que queremos trabalhar com todos os partidos e instituições para exatamente arranjarmos uma solução e para monitorizar todas as situações também, que é uma forma também de estarmos alertas para o que poderá acontecer. Mas em 7 mil casas de alojamento local registadas no Airbnb em Lisboa só há 2 anos, acha que isso é possível? A questão aqui é que nós estamos a fazer de uma exceção uma regra, não é? Porque se avaliarmos também a quantidade de casos em que tivemos notícia e conhecimento que efetivamente houve distúrbios em condomínio, não é a caracterização da realidade do alojamento local como um todo, não é? E por isso é que nós consideramos que se atuarmos nesses casos específicos, facilmente esta ideia e todas estas questões que são muito sensíveis, relações de vizinhança são sensíveis, quer seja um alojamento local, quer seja outra questão qualquer, não é? E que se atuarmos em tempo devido, iremos efetivamente eliminar este assunto muito melindroso. Muito obrigado, Rita. A posição da Associação de Alojamento Local, como vimos, por si é contra a proposta que o PS apresenta para discussão e deixa ainda assim a porta aberta para que se possa no futuro avaliar um caminho, mas que não este. Muito bem, Pedro Miguel Costa, obrigado. Agora em direto para percebermos aquilo que defende exatamente a Associação de Alojamento Local. Já antecipávamos aquilo que são os argumentos da Associação. Vamos ouvir mais uma vez os nossos telespectadores. Ana Silva, liga-nos de Coimbra, é agente imobiliária. Boa tarde. Boa tarde, eu estou ligado de Coimbra, mas efetivamente vivo em Lisboa. Boa tarde aos senhores convidados, ao senhor jornalista e finalmente parabéns à SIC por ter convidado a Associação dos Inquilinos Lisbonenses, que é muito importante a presença da Associação nestes debates. Embora seja agente imobiliária, eu tenho que falar aqui sobre um ponto específico que ainda não vi tratado. É um facto que tem que haver regulamentação do alojamento local. No entanto, tem de haver também alguma lei que pare a venda exacerbada que tem acontecido nos últimos meses de prédios antigos nos quais vivem condóminos não arrendatários com mais de 40 anos de casa e que são muitas vezes forçados de uma forma vergonhosa a sair das suas casas para que os proprietários vendam o seu prédio para estes alojamentos locais, para hostels e para outra coisa, para outro tipo de arrendamentos que depois irão fazer os proprietários finais. E a verdade é que eu tenho estado a ver Lisboa cada vez mais transformada num centro turístico onde não há espaço para os lisboetas. Temos que alugar casa fora de Lisboa, porque em Lisboa, no centro de Lisboa, mais especificamente, as rendas são impossíveis de pagar.
sem pagar precisamente porque também os senhorios abusam do poder que têm. Tem que haver uma regulamentação também nesse sentido. É ótimo, sim senhor, temos turismo, a cidade está mais dinâmica, está mais arranjada, os bairros antigos têm um aspecto mais bonito. No entanto, tem que haver uma regulamentação neste sentido. Tem que se proteger os arrendatários mais antigos que estão nos apartamentos, e não é uma lei, como foi falado há umas semanas atrás, que prevê que com o tempo se extingam os ditos arrendatários com a idade. Acho que é uma forma desumana de falar assim de seres humanos, de pessoas, para que finalmente os proprietários possam fazer aquilo que querem e bem lhes apetece, porque é efetivamente isso que se está a passar. Eu tenho inclusive familiares que estão a viver no centro de Lisboa, que estão a passar por essas situações. E, portanto, é importante a intervenção da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, assim como outras associações que eu julgo que haja no resto do país, para travarem estes alojamentos locais. É bom que haja até um determinado ponto. Lisboa tem que ter espaço para os lisboetas, não é só espaço para os turistas. Nós trabalhamos em Lisboa, temos a nossa família, os nossos filhos a estudar em Lisboa e temos que comprar ou alugar uma casa na margem sul ou irmos viver para a linha de Sintra, porque não podemos viver no centro. Tem que haver uma lei que regulamente isto. Está presente uma advogada que certamente eu gostaria de ouvir a sua opinião e gostaria de ouvir a opinião também da Associação dos Inquilinos sobre esta matéria. Que é muito importante bem, também Ana, obrigado pela sua opinião. Desejo-lhe um bom fim de semana. Vamos até Lisboa. André Cameron é músico. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu sou americano, sou dos Estados Unidos, mas vivo em Portugal já há 32 anos. Eu acho que a proposta do PS é muito fraca. Eles deviam fazer uma coisa bastante mais forte. Eu estou aqui há 32 anos. Perdi uma casa onde vivi durante 27 anos. Agora eles querem pôr lá turistas. Aliás, já estão a alugar a turistas. Eu sou a favor dos lisboetas. Eu gosto dos bairros típicos do centro de Lisboa. Gosto do sabor da moraria e do sabor da Alfama. E isso está a morrer. Isto está a morrer. Há outras cidades na Europa que já fizeram leis para proteger as pessoas lá da cidade. Berlim, Veneza, Barcelona, mas aqui ainda não estamos a fazer nada. Eu sei que há cidades que têm limites para pessoas que arrendam o Airbnb. Limites de 3 meses ou 5 meses. Depois não podem alugar mais durante um ano. Durante o ano. Senão, podem alugar com um contrato normal de arrendamento para as pessoas que vivem em Berlim ou em Barcelona, etc, etc. Mas aqui não estamos a fazer nada. E estes propostas que eles estão a fazer não estão a resolver o problema. As rendas são muito altas. Agora, para uma pessoa que quer alugar um apartamento em Lisboa, 2.000 euros, 2.500, eu já vi também pessoas que pedem um ano de rendas para fazer o contrato de arrendamento, que é ilegal, mas é impossível agora com este tipo de arrendamento que eles estão a fazer. E ninguém está a pensar no futuro, um futuro de uma moraria sem lisboetas, ou Alfama sem lisboetas. Já não é Lisboa. Mas são os partidos. E digo sinceramente que eu acho que esta lei é uma coisa muito fraca e só para mais uma, como se dizia, uma lei para inglês ver. Deviam fazer uma coisa muito mais forte. Muito bem, André, obrigado pela participação também. Ana Ferreira é reformada, Liga-nos de Lisboa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, é a primeira vez que estou a ligar para este programa e não concordo nada com a proposta do PS, porque isso só vai fazer guerras entre vizinhos. Para haver uma reunião de condomínio é uma coisa horrorosa, ninguém vai, mas para isto tenho a certeza absoluta que toda a gente ia, com inveja e várias outras coisas para não deixar que o seu vizinho alugue a casa para alojamento local. Nós não nos podemos esquecer que Lisboa, os bairros típicos de Lisboa foram largamente melhorados, estão bairros lindíssimos hoje em dia, porque as pessoas se preocuparam em arranjá-los e
e pô-los, enfim, como eles deveriam estar sempre antes de haver o alojamento local. Agora, também compreendo as pessoas mais idosas que vivem nesses bairros que sejam obrigadas a sair das casas porque os donos dos prédios venderam para alojamento local. Eu acho que o Governo tem que se preocupar em fazer regulamentação para que estas coisas não aconteçam. Eu também sou a favor de que Lisboa seja para os lisboetas, mas é preciso também... Nós somos uma cidade turística. Temos que também ter bons sítios para os nossos turistas passarem um tempo em Lisboa. E no Porto os prédios dos bairros do Porto eram péssimos. Hoje em dia está uma cidade lindíssima. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado. Muito bem, Ana, obrigado por tê-lo partilhado. Adão Cruz é reformado, Liga-nos do Porto. Boa tarde. Estávamos aqui a falar do Porto. Boa tarde. Está uma cidade lindíssima, não sei se concorda ou não. Claro que sim, claro que sim. E não sou contra, de facto, qualquer... É uma cidade lindíssima, mas eu perguntava-lhe se está mais ainda. Menos para alojar turistas nos prédios de habitação. Aí não concordo, e é por isso que eu acho, eu não quero generalizar, nem quero entrar em pormenores técnicos, porque a minha profissão está muito longe disso. Mas queria dizer que isto que se passa, na minha maneira de ver, é uma aberração e é um absurdo. Eu vivo aqui no centro do Porto há quase 40 anos, nunca tivemos o mais pequeno problema com os vizinhos, é um prédio que tem 10 apartamentos, nunca tivemos o mais pequeno problema, a não ser a partir do momento em que 2 dos apartamentos foram entregues a uma empresa para alojamento local. A partir daí nunca houve praticamente sossego no prédio. Não só o basqueiro, o barulho, a falta de civismo de uns, de outros provavelmente não, que nos obrigam por vezes a chamar a polícia. Não só isso, como deixar a porta da rua aberta até atrás, apesar de ter um letreiro a dizer para fecharem a porta, o facto de deixarem as portas do elevador abertas. Portanto, eu acho que a proposta do PS talvez peque por ser pouco forte, como dizia um dos interlocutores. Mas é uma proposta, a meu ver, correta, legítima, natural e bem-vinda. Quer dizer, nada disto pode acontecer sem a autorização dos condóminos. E eu estou convencido que esses litígios que aí se inventam, as pessoas que estão interessadas nisto, esses litígios que inventam entre os vizinhos, se não houver a aceitação do alojamento local, dos turistas, como diz o Bloco de Esquerda, que vai haver litígios. Não vai haver litígios nenhuns. Os litígios que existem neste momento surgiram depois do aparecimento do alojamento local. E, portanto, era só isto que eu queria dizer. Eu considero que à volta disto há todo um universo, toda uma esfera muito grande de interesses, e até lhe digo mais, uma pessoa que eu conheço, que entregou o seu apartamento a uma empresa para alojamento local, disse-me que está arrependidíssima, que está constrangidíssima, que está perfeitamente solidária com as queixas dos condóminos e que só não desfaz isto porque tem medo que lhe peçam uma indemnização. Portanto, isto é uma aberração. Isto é um absurdo. Há hotéis, há pensões, há hostéis, há todos os locais que estão indicados para as pessoas dormirem. As pessoas não vêm dormir à casa dos outros. É um absurdo. Muito bem, Adão. Fica a sua opinião. Já estamos no final do programa. Agradeço também a presença de António Machado e da Patrícia Viana, os esclarecimentos que aqui nos trouxeram e também as suas perspectivas relativamente a este tema. Agora